Glória a Deus. Queridos irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. É um privilégio para nós estar aqui, desta feita, para ministrar o ensino da Palavra de Deus. O Senhor nos concedeu esta oportunidade por intermédio do nosso querido pastor, a quem nós agradecemos muito também. Mas sem perda de tempo e sem delongas, abra sua Bíblia na primeira carta, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, crentes da cidade de Tessalônica, capítulo 1. Nosso pastor tem, nas quartas-feiras, nos ministrado de uma forma excepcional, e sempre que nós participamos do nosso culto de ensino, saímos muito edificados espiritualmente e intelectualmente. Então, para nós é uma grande responsabilidade, tendo em vista que tudo isso está acontecendo e tendo como base os estudos que o nosso pastor tem nos trazido, com muita profundidade e clareza na exposição. Então, tentarei manter o nível, claro que não da mesma altura, mas trazendo aqui um ensino da Palavra de Deus. E eu gostaria de falar com os irmãos sobre algumas razões pelas quais a igreja não vai passar pela grande tribulação. Quem achou 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diga amém. Amém. É o versículo de número 10. Vamos ler só o 10, para ganharmos tempo, mesmo porque ele é a base para a ministração. Está escrito assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que nos livra da ira futura. Amém? Podeis se sentar. Muito bem, queridos. O texto que nós lemos, na primeira carta de Paulo aos irmãos da cidade de Tessalônica, é um dos textos mais importantes no que diz respeito à escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Eu não sei você, mas eu sou um amante das profecias, principalmente das profecias relacionadas ao tempo do fim. Antes de mais nada, é importante nós frisarmos que esta carta é a primeira carta, olhe para cá, a primeira carta que Paulo escreveu. E se esta é a primeira carta que Paulo escreveu, ela automaticamente é também o primeiro escrito do Novo Testamento. Então, se você quiser, anote isso. O primeiro escrito do Novo Testamento não é Mateus. O primeiro escrito do Novo Testamento também não é Marcos. Marcos é o primeiro dos evangelistas a escrever a biografia de Cristo, mas não é o primeiro escritor do Novo Testamento. Os maiores eruditos concordam que a primeira carta aos Tessalonicenses, junto com a segunda, são os primeiros escritos neotestamentários, isto é, do Novo Testamento. Isso é interessante porque Paulo até nisso se antecipou aos demais, mostrando que o preparo e o conhecimento nos levam muito mais à frente e muito mais adiante. Quando Paulo, questionado, porque quando lá esteve, em Atos, capítulo de número 17,
na cidade de Tessalônica, a atual Salônica. Ele pregou por pouco tempo. E o pouco tempo que ele ali pregou, com toda certeza, ele falou sobre o arrebatamento, sobre a segunda vinda, sobre a grande tribulação e aspectos relacionados aos últimos dias, chamados pelos judeus de Aharit Hayamim, ou os últimos tempos. Bom, então Paulo começa a responder aos irmãos, porque imagine vocês, se hoje, com toda a informação que nós temos, com todo o conhecimento que nós possuímos, com toda a teologia que nós adquirimos ao longo dos anos, ainda existem crentes que têm dúvidas sobre esses assuntos. Imaginem uma igreja que ouviu o maior pregador de todos os tempos depois de Cristo, pregando com profundidade sobre as profecias futuras em poucos dias. Então a igreja ficou com muitas dúvidas, com muitos questionamentos. E eles mandaram perguntas para Paulo. E Paulo os respondeu com a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Mas eu gostaria de me ater, porque o assunto é muito atual. Talvez nunca antes se falou tanto sobre aspectos relacionados à vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. E isto é um avanço espiritual. Isto prova que a igreja ainda está focada na sua morada, que é eterna, que não é aqui, mas que é lá. Então isso é interessante. Hoje, infelizmente, e quando eu digo hoje, estou dizendo em nossos dias, muitos crentes foram contaminados com uma teologia que não é pentecostal, uma teologia que advém de igrejas tradicionais que não creem como nós cremos, e isso é perigoso. Então essa mistura, esta salada de frutas teológica tem causado alguns prejuízos no seio da igreja. E alguns têm acreditado que a igreja ela não será arrebatada antes da tribulação. Até em nosso meio alguns irmãos creem assim, que a igreja vai passar pela tribulação. Porém, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, toda a nossa história teológica se baseia numa vinda, num arrebatamento iminente. Ou seja, cremos desde o início que Jesus volta a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Que a igreja não passará pela grande tribulação. E por que não? Ora, o texto que nós lemos, mais claro que isso aqui, é impossível. A igreja não foi destinada à ira futura. Não está falando da ira presente, está falando da ira futura. E todas as vezes que os profetas veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento, falaram sobre um período da ira, estão se referindo à grande tribulação. Todas as vezes que você ler na Bíblia, preste atenção nisso aqui que é importante, a expressão dia do Senhor, principalmente com letra maiúscula, se refere a um dia de juízo, nada tem a ver com arrebatamento. E o dia de juízo não é um dia de 24 horas, é um tempo específico que Deus reservou para julgar aqueles que não creram no seu Filho. Quem crê nisso, diga amém. Então vamos lá, porque senão não vai dar tempo. Primeira razão pela qual a igreja não vai passar pela grande tribulação. Apocalipse,
O livro do Apocalipse nos revela essa verdade. Nos seus 22 capítulos, nos seus 404 versículos e na sua tríplice divisão: passado, presente e futuro. Nisto concordam os maiores teólogos da área escatológica: Thomas Ice, Tim LaHaye, Walvoord, John Nelson Darby e tantos outros que eu poderia citar aqui. Mas vamos nos ater ao texto bíblico, para não pensarem que eu estou inventando coisa. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse são interpretados como a história da igreja, um resumo da história da igreja. E olha que interessante, os capítulos 1 a 3 de Apocalipse, quem está me ouvindo, diga amém. Dos capítulos 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, a palavra igreja é mencionada 19 vezes. 19 vezes. A palavra igreja no grego é eclesia. Algumas pessoas pronunciam eclésia, mas a pronúncia correta é eclesia, porque a letra sigma, que é o nosso S, só se pronuncia assim, com som de S mesmo, e nunca com som de Z. Então a palavra eclesia, que é a igreja, aparece 19 vezes nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. No capítulo 4 de Apocalipse, a Bíblia fala do arrebatamento de João. João é arrebatado, representando o arrebatamento da igreja. Então, quando João é arrebatado em Apocalipse 4, fala aqui do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento de João, isto é, no capítulo 4 em diante, a igreja não é mais mencionada até o capítulo 19. Então, quase todo o Apocalipse. Por que eu estou dizendo isso? Porque do capítulo 6 ao capítulo 18 de Apocalipse, trata-se do período chamado Grande Tribulação. Alguém já está entendendo. Então, se do capítulo 6 ao 18 a igreja não é mencionada, e esse período é o período da tribulação, ora, significa que a igreja não estará na tribulação, gente. Só não entende isso quem não quer. Então a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas pastor, a igreja sempre passou por tribulações. Concordo com você. Inclusive Jesus disse: no mundo tereis tribulações. Aflições ali no grego é tlipsis, que significa tribulações. Mas tribulações no plural é muito diferente de tribulação no singular. E muito mais diferente de grande tribulação. Jesus disse em Mateus 24, haverá uma grande, não é uma tribulação, é a grande tribulação. A tríplices megalê, mega no grego, grande. A tríplices megalê, a grande tribulação. Então, queridos, a igreja do Senhor Jesus não foi destinada à ira, mas à salvação. Eu não sei você, mas eu não vou passar pela grande tribulação, eu serei arrebatado. Você crê nisso? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Nós seremos arrebatados. Essa é a primeira razão. Segunda razão, no capítulo 4 de Apocalipse, a Bíblia fala de um arco-íris que João viu em volta do trono de Deus. A primeira coisa que ele viu no céu, quando ele chegou lá, foi o trono de Deus. Sabe por quê? Porque o trono de Deus não é uma cadeira. O trono de Deus não é um banco. O trono de Deus não é uma poltrona. O trono de Deus é tão grande que Isaías disse: é um alto e sublime trono. Então, quando alguém chega no céu, a primeira coisa que vê é o trono. Glória, glória, oh glória. Todas as vezes que alguém tem uma visão
dos céus descortinados, a primeira coisa que vê é o trono, porque o trono é a capital do céu. Esse arco-íris estava em volta do trono. O arco-íris, quando aparece, ou o arco celeste, quando aparece na Bíblia, pela primeira vez, lá em Gênesis, depois do dilúvio, representa o quê? Que o juízo já passou. Que o juízo já passou. O dilúvio acabou, agora tem o arco celeste no céu. É o sinal de que Deus fez uma aliança com Noé, que não vai destruir mais assim com água. Quem entende isso? Então, quando João vê o arco-íris, o que significa isso? Significa que a igreja será livre desse juízo, porque João foi arrebatado antes do... Entenderam? Antes do juízo, antes da tribulação, ele viu o arco-íris. Então tudo isso nos mostra. Terceira razão, em Apocalipse 19, nós temos as únicas aparições da palavra aleluia no Novo Testamento. Para quem não sabe, a palavra aleluia aparece na Bíblia 28 vezes. Quantas vezes? Não, está muito fraco. Quantas vezes? 28 vezes. 24 vezes só em Salmos. E as outras 4, pastor? Em Apocalipse. Apocalipse, aonde? 19. Tá. O que significa a palavra aleluia? No hebraico, aleluia significa louvemos ao Senhor. Não significa, como muita gente pensa, louvado seja Deus. Não é isso. A palavra aleluia não é uma adoração em si, é um convite à adoração. Alguém entendeu? Então, quando alguém diz aleluia, e quando a palavra aleluia aparece na Bíblia, ela é uma palavra congregacional, que se diz quando a igreja está cultuando, ou quando o povo de Deus está cultuando. Então é um convite à adoração. Então, a partir de agora, quando alguém disser aleluia perto de você, ele está dizendo, louvemos ao Senhor. Então, quando alguém disser aleluia perto de você, diga pelo menos um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É um convite, louvemos ao Senhor. E a palavra aleluia aparece 4 vezes, as únicas 4 vezes que aparece no Novo Testamento inteiro. Pastor, pensei que aparecia mais vezes. Pois é, só aparece em Apocalipse 19, as 4 vezes, mostrando o que? A tribulação passou. Do capítulo 6 ao 18, tribulação. No 19, a volta gloriosa de Jesus Cristo. É a segunda vinda. Mas a segunda vinda de Jesus com a igreja, e não para a igreja. Porque o arrebatamento é uma coisa, a segunda vinda é outra. No arrebatamento, é a igreja quem sobe. Na segunda vinda, a igreja desce com Jesus, depois da tribulação. Alguém está entendendo aí? Muito bem. Quarta razão, os 24 anciãos de Apocalipse 4 representam a igreja, representam os salvos, representam os arrebatados. E quando João chegou lá, eles lá estavam, adorando a Deus, diante do trono, antes da tribulação. Quinta razão, no capítulo 19, a igreja não aparece mais como noiva. Se eu fosse você, eu estava anotando tudo. Ela aparece como esposa. Por quê? Porque já houve o casamento. E quando que acontece o casamento entre Cristo e a igreja? Ora, no arrebatamento. Então, se a igreja não é mais noiva, agora a esposa já casou. Se já casou, já aconteceu o arrebatamento. Se já aconteceu o arrebatamento, aqui é a segunda vinda. Então a tribulação já foi. Porque nisso concordam, que a segunda vinda, todos os teólogos concordam,
Que a segunda vinda é depois da tribulação. A segunda vinda é depois da tribulação. Então aqui é a prova de que a igreja não passa pela tribulação. Quem é que pode glorificar a Jesus? Sétima razão. Em Zacarias 14, versículo 4. Jesus pisará o Monte das Oliveiras na sua vinda. Então, quando ele voltar, na sua segunda vinda gloriosa, que todo olho verá, depois da tribulação, então a igreja já está com ele, volta com ele, o que acontece? Ele pisa no Monte das Oliveiras, tanto é que os judeus o reconhecerão, pelas feridas nas suas mãos, haverá conversão em massa dos judeus. Olha que interessante, gente. Se o arrebatamento e a segunda vinda gloriosa são a mesma coisa, como dizem os pós-tribulacionistas, ou seja, aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, como é que explica isso aqui? Como é que explica que Jesus vai voltar, pisar no Monte das Oliveiras e vai ter o arrebatamento depois? Eu não entendo nada. Porque se o arrebatamento e a segunda vinda é uma coisa só, o que Jesus vem fazer aqui? Pisar na terra e depois sobe de novo. Ele vem, pisa no Monte das Oliveiras e sobe de novo. Não tem sentido. Mas tem muito sentido o que a Bíblia ensina. E Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Meus irmãos, na verdade vos digo um mistério. Oh, glória a Deus. Vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas seremos todos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aqui que vem um detalhe, gente. O arrebatamento é um mistério que não tinha sido revelado ainda, por isso é mistério. Para ser mais claro, nem Jesus falou de arrebatamento assim como Paulo falou. Nem Jesus. Porque Jesus estava falando, e é aqui que muita gente faz confusão, em Mateus 24, Mateus 25, achando que Jesus está falando para a igreja. Jesus não está falando para a igreja, Jesus está falando para os judeus. E uma coisa são os judeus e outra coisa é a igreja. Deus tem promessas para a igreja, Deus tem promessas para Israel. Uma coisa é Israel, outra coisa é a igreja. Não, pastor, mas a igreja é o Israel de Deus. Não. Os judeus convertidos a Cristo são o Israel de Deus. Os gentios não. Então vamos interpretar direito. Então olha, irmão, isso aqui é lindo. Eu não sei se você está absorvendo, mas eu espero que sim. Então, em oitavo lugar, a igreja não foi destinada à ira, como a gente leu. Paulo disse, versículo de número 10 que nós lemos: a igreja não foi destinada à ira futura. Que ira futura é essa? A grande tribulação. Então a igreja não vai passar. Você não vai passar pela tribulação. Não há sentido na noiva do Cordeiro passar pela grande tribulação. A gente já passa tribulações. Agora a grande tribulação não. A grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é juízo sobre os que não se converteram, juízo sobre Israel e conversão de Israel consequente. Mas é muita coisa para explicar aqui. Veja só. Olha só, o capítulo 5. Capítulo 5 de Tessalonicenses. Veja aí comigo, primeira carta. Não, irmão, isso aqui tem que ler, pelo amor de Deus. Veja aí. Jesus não virá como ladrão para a igreja.
Jesus virá como ladrão para os ímpios. Para a igreja ele vem como noivo. Acho que ninguém acreditou. Então vou ter que provar na Bíblia. Veja aí, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Então lhe sobrevirá repentina destruição. Como as dores de parto, aquela que está grávida. Ou seja, de repente. De modo nenhum escaparão. Para quem que ele está falando isso? Para os ímpios. Quando que vai acontecer isso? O pessoal vai pensar que tem paz e segurança e de repente vem repentina destruição. Na grande tribulação. Período de falsa paz. Depois vem a grande tribulação de fato. Isso aqui todo mundo sabe, isso aqui é a escola dominical. Então, dia do Senhor, do versículo 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Virá como ladrão? Leia aí comigo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Anota isso aí. Então, Jesus virá como ladrão de noite para os que não servem a Ele. Por quê? Porque qual que é o sentido da analogia do ladrão aqui? O ladrão vem quando ninguém espera. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: a igreja espera Jesus, sim ou não? E como é que Jesus vem como ladrão para a igreja então? Hã? Que história é essa, irmão? Que Jesus vem como ladrão para a igreja? Isso aqui está falando da segunda vinda. Então todas as vezes que você lê a expressão Jesus virá como ladrão, é para os ímpios, os que não esperam, por isso que eles serão surpreendidos. A igreja não pode ser surpreendida. Por quê, pastor? Porque a igreja sempre está esperando Jesus voltar. Pastor, não estou acreditando muito não. Então lê na Bíblia comigo aqui, ó, que eu vou ler para você agora. Jesus virá, o dia do Senhor, lembra que eu falei? Dia do Senhor é juízo, dia do Senhor é tribulação, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Aí o versículo 4 diz: mas vós, aqui só quem entende que vai dar glória a Deus, irmão. Mas vós, ou seja, porém, vocês, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Por que, Paulo? Versículo 5: porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, não são filhos da noite e das trevas. Irmão, se não entender isso aqui, pelo amor de Deus, mas claro que isso aqui é impossível. Então nós não somos filhos das trevas, nós não somos da noite, nós somos da luz, nós somos do dia. Jesus vem para nós como noivo, não como ladrão. Mas vamos continuar. 9º lugar, Jeremias 30, versículo 7 diz que a grande tribulação é tempo de angústia para Jacó. Jacó é Israel. Israel são os judeus. A grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é para os judeus e para os que não creram em Cristo e não se converteram. Irmão, isso aqui é a Bíblia, não sou eu que estou inventando não. Isso aqui não é sistematização de teólogo, isso aqui é a Bíblia. Está na sua Bíblia. Jeremias 30, versículo 7. 10ª razão pela qual a igreja não passa pela tribulação. As 70 semanas de Daniel não são para a igreja, mas para Israel. E a grande tribulação é a semana de número 70.
a 70ª semana profética. Uma semana profética em Daniel equivale a quantos anos? 7. São 70 semanas de anos. Então, cada semana tem 7 anos, porque um dia profético equivale a um ano. Quem entendeu, diga amém. Eu estou tentando explicar com muito carinho aqui, gente, por favor. Um dia da semana profética equivale a um ano. Uma semana tem quantos dias? 7. Portanto, 7 anos, uma semana. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, disse o anjo a Daniel. Sobre o teu povo, Daniel. Quem é o povo de Daniel? O judeu. E sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade do povo de Israel? Jerusalém. Então não tem nada a ver com a gente. 69 semanas já se cumpriram. O Messias, o príncipe, será tirado. Aí Deus parou a contagem das semanas, que são 490 anos. Já se passaram 483. Faltam 7 anos se cumprir. E aí o texto diz em Daniel 9:27, ele, o anticristo, firmará uma aliança com muitos, por uma semana, 7 anos. E na metade da semana, ele quebra a aliança. Uma semana, 7 anos. Metade de uma semana, metade de 7 anos, 3 anos e meio. Aí você vai para Apocalipse 11, versículo 2 e 3. Fala de 1260 dias. 3 anos e meio. Fala de 42 meses. 3 anos e meio. Então só não crê nisso aqui quem não quer. Mas está na Bíblia. Então, estas semanas proféticas não são para a igreja. A igreja está no intervalo entre a semana 69 e a semana 70, que é a última. Quando que vai voltar a contagem, pastor? Porque Deus deu um pause na semana 69. Ou seja, 483 anos. Falta uma semana se cumprir. Que semana é essa? A grande tribulação. De onde é que se tira essa ideia de 7 anos de tribulação? Daqui. Quando que vai voltar a contagem? Ora, quando a igreja for arrebatada. Porque se a profecia das 70 semanas não é para a igreja, e a igreja está na terra, a igreja precisa sair para Deus voltar a lidar com Israel. Eu não sei se complicou muito, mas estou tentando explicar da melhor forma que eu posso. Então a igreja não passa pela tribulação. Essa é a 10ª razão. A 11ª razão é que o dia do Senhor, como eu já disse, se refere à tribulação. Que o dia do Senhor como ladrão se refere à tribulação. Depois da grande tribulação, Jesus virá a segunda vez. Aí sim ele pisa no Monte das Oliveiras. Aí ele vem com a igreja. O arrebatamento, a igreja vai ao encontro dele. Ele fica nos ares. Não foi isso que Paulo falou? Que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e nós iremos ao encontro dele nos ares. Isso é o arrebatamento. Mas olha que interessante. 12º lugar. Paulo fala em 1 Coríntios 15:51 que o arrebatamento é um mistério. Ou seja, eles não sabiam disso. Eles desconheciam essa história. Tanto é que o arrebatamento é uma doutrina que Paulo desenvolve. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante. 1 Coríntios 15, versículo 51 em diante. E Jesus fala disso em João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. O que ele quer dizer? Na casa do meu Pai há, H-A,
acento agudo, existem muitas moradas. Se não fosse assim, se não existissem moradas, eu teria dito para vocês, vou preparar lugar. Mas como já está preparado, eu não disse. Então já está tudo preparado. Mateus 25, 41 em diante, está escrito que tudo está preparado desde a fundação do mundo. Meu Deus, deixa eu continuar porque não vai dar tempo aqui. Em 14º lugar. Pulei algum? Em 13º lugar, a palavra arrebatamento, no grego é harpazo, que significa tirar com força, raptar. Raptar, essa é a palavra. Significa até sequestro. Já viu sequestro? Está aqui, de repente não está mais. É a palavra que é usada no grego para a igreja ser arrebatada. E a igreja será arrebatada, acontecerá o arrebatamento. Ou seja, está aqui, de repente, não está mais. Estará lá. Quem crê nisso, irmão? Oh, glória a Deus. 14º, deixa eu correr. Isso aqui é demais, isso aqui é nota, irmão, pelo amor de Deus. A trombeta do arrebatamento, quem toca é Jesus. Quando Paulo diz assim, ante o toque da última trombeta, os que creem que a igreja vai passar pela tribulação, acham que é a trombeta do Apocalipse, a 7ª. Não tem nada a ver. Porque a 7ª, no Apocalipse, são 7 trombetas. Tem os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Tudo da ira de Deus. São juízos. Porque está acontecendo a grande tribulação. Então as trombetas do arrebatamento, ou as trombetas do juízo, da grande tribulação, quem as toca são os anjos. A trombeta do arrebatamento, quem toca não é anjo, quem toca é Jesus. Prova, pastor. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versículo 16. Lê, por favor, para você entender o que eu estou dizendo. Porque o Espírito Santo abre a sua mente. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: eu não vim aqui pregar, eu vim aqui ensinar a Bíblia. Hoje eu vim ensinar a Bíblia. Olha só, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Quem é o mesmo Senhor que descerá? O mesmo que subiu. Por isso que fala o mesmo. Por quê? Está se referindo ao que subiu. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, um grande barulho, com voz de arcanjo e com e com trombeta de Deus. Então quem toca a trombeta do arrebatamento é Jesus. Olha só. Aí o que diz? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Alemandora Bachanderévia. Seremos arrebatados ao toque da trombeta. Leia agora 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, rapidinho aqui que eu preciso entregar na hora. Primeiros Coríntios 15, 51. Versículo 51. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, que é dormiremos aqui, que é um eufemismo para morrer. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, ou seja, o corpo vai ser transformado. Esse corpo aí que você tem, esse corpo aí que você está, esse corpo aqui que eu estou,
será transformado, ou seja, será glorificado. O que é mortal se revestirá de imortalidade. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Sabe o que vai acontecer com esse corpo glorificado? Ele não estará preso às leis da física. Ele não estará preso ao tempo, nem ao espaço. Por isso que Jesus, quando ressuscitou, ressuscitou com este corpo dele, o corpo físico dele, mas glorificado. Por isso que ora ele estava num lugar, desaparecia, aparecia em outro, porque não está preso às leis da física, do tempo, do espaço. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Olha só, num momento, num abrir e fechar de olhos, versículo 52, ante a última trombeta, aí os pós-tribulacionistas veem isso aqui, está vendo? A última trombeta do arrebatamento é a última trombeta de Apocalipse, a sétima. Não, por quê? Já expliquei. Quem troca as trombetas de Apocalipse são anjos. Quem toca a trombeta do arrebatamento é Jesus. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E por que Paulo não está falando das trombetas do Apocalipse? Porque o Apocalipse nem tinha sido escrito. O Apocalipse nem tinha sido escrito. Como é que Paulo está citando uma coisa que não existe? Então a que Paulo está se referindo, pastor Rodrigo? Números 10. Números 10. Paulo era judeu, Paulo tinha um pensamento judaico, Paulo está se referindo à Bíblia que ele tinha. Ele não podia falar do Apocalipse porque nem existia. Então ele está falando da última trombeta, lá do Antigo Testamento. Só não crê se não quiser. Mas olha só, olha que Deus falou, versículo 1 e 2, Deus falou a Moisés dizendo, faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão por convocação da congregação, e para partida dos arraiais. Irmão, sinceramente, se não der glória a Deus agora, escute isso aqui, vou ter que parar aqui, tem mais umas 20 razões aqui, mas olha só, 2 trombetas de prata, Deus falou para Moisés fazer, gente. A primeira trombeta, está escrito aqui, gente, ó, a primeira trombeta é para convocar o povo, para chamar o povo. Quando o sacerdote tocar essa trombeta, o povo vem, é a primeira. Mas a segunda trombeta, que é a última, quando tocar, é para todo mundo partir. Entendeu? Então Paulo está dizendo que a trombeta do arrebatamento não é trombeta para juntar, é trombeta para partir. Sai da terra e vai para o céu. Levante a mão e dê glória ao nome do Senhor. A primeira trombeta é aquela que a gente está tocando, pregando o evangelho, chamando o povo, convocando o povo, venha, se reúna, se ajunte, porque a última trombeta vai tocar, e quando ela tocar, quem estiver junto, quem for igreja, vai partir para a eternidade, vai estar com Deus. Levante a sua mão, levante a sua mão. Adore a Deus, sua morada é o céu, nosso lugar oficial é o céu. Nós não somos da terra, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Deixa eu dar só mais uma razão aqui, pela qual a igreja não passa pelo arrebatamento, ou pela grande tribulação. Apocalipse 3:10, leia aí, rapidinho, rapidinho. 1 minuto eu entrego. Apocalipse 3:10. Irmão, você só vai falar que a igreja vai passar pela tribulação agora se você quiser. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra
da minha paciência. Isso é Jesus dizendo: também eu te guardarei da hora da tentação. Eu te guardarei da hora da tribulação, e não na hora da tribulação. Porque alguns interpretam dizendo: não, aqui está dizendo que Deus vai guardar a igreja na grande tribulação. Ou seja, assim como ele fez com Daniel na cova, ele não livrou Daniel da cova, livrou Daniel na cova. Aí eles dizem, isso é o que eles dizem: assim como Deus guardou Misael, Ananias e Azarias na fornalha, não livrou eles da fornalha, livrou eles na. Mas aqui está dizendo da hora da tentação, é da tribulação, dá para fora, tira, a igreja não passa, a igreja é arrebatada antes. Louvado seja Deus. Isso aqui é Bíblia, irmão. É a palavra, não é conjectura de pregador nem de teólogo. É a Bíblia. É só ler e entender. É da hora da tentação, da tribulação. Para finalizar aqui, agora é de verdade. Senão o pastor Danilo vai me puxar aqui o paletó. Espera aí, pastor, já estou entregando. Por favor. Elias e Eliseu, arrebatamento no Antigo Testamento. Como assim, pastor? Elias foi arrebatado. Foi ou não foi? Quando ele foi arrebatado vivo. A igreja que estiver viva vai ser arrebatada viva. Quem estiver vivo vai subir vivo. Não vai passar pela morte. Tem muita gente que não vai provar a morte. Vai ser arrebatado e transformado. Escute. Elias subiu, foi arrebatado, e Eliseu ficou. Aí o pessoal, 42, quantos? 42. 42 rapazes saíram e começaram a zombar de Eliseu. E você, careca? E você, calvo? Por que não sobe também? Você também não é crente? Você também não era profeta? Por que ele subiu e você não? Isso fala da zombaria que aqueles que se dizem crentes vão sofrer depois do arrebatamento. Vão dizer: você não era crente, você não ia na igreja? Por que você ficou e aquele povo foi e você ficou? Só que a Bíblia diz que ele amaldiçoou os 42 rapazes. Saíram 2 ursas do meio da floresta e despedaçaram os 42 rapazes. Pastor, o que isso tem a ver com arrebatamento? Tudo. Apocalipse. A igreja é arrebatada, começa a tribulação, a zombaria, o escárnio com quem ficou. E vejam, o texto é tão lindo que diz 42 rapazes, 42 meses da grande tribulação, 3 anos e meio. Alguém entendeu aí? Sai 2 ursas da floresta. Urso é uma besta. Besta é animal selvagem. Quantas bestas tem no Apocalipse? 2. Uma que sobe do mar e uma que sobe da terra. Apocalipse 13. Um é o anticristo, a outra é o falso profeta. Que vão agir aonde? Nos 42 meses. Vão devorar os 42 meses. A igreja sobe. Quem ficou, fica na tribulação, será zombado. Vem o anticristo, vem um falso profeta e os devorará. Mas enquanto isso, a igreja está nos quartos de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa bendita esperança. Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe.